Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 18, vamos ler o versículo 46, é o último. E depois, no seu capítulo 19, leremos do versículo 1 ao 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, último versículo. E capítulo 19, do 1 ao 15. 1 Reis 18. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses em outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o fogo não estava, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei da Síria. Meus irmãos, Elias é um dos maiores profetas que nós conhecemos na Bíblia. Um homem que foi usado por Deus de forma extraordinária. Ele tinha acabado de pedir a Deus, e Deus tinha enviado fogo do céu e confirmado seu ministério, queimado todo o holocausto. Depois disso, ele sozinho, com uma espada, matou 450 profetas de Baal. E quando ele corre até Acabe para ter um feedback do que tinha acontecido, ele espera que todos iriam se sujeitar à vontade do Senhor, iam seguir o verdadeiro Deus.
Mas qual não foi a sua surpresa quando a resposta foi: Jezabel mandou dizer que vai te matar. E Elias, com toda aquela intimidade, meus irmãos, que ele tinha com Deus, todas aquelas provas do sobrenatural de Deus na sua vida, ele sucumbiu. Elias teve um esgotamento espiritual. E ele se apavorou e saiu correndo. Elias, meus irmãos, ele tinha um sério problema. Ele vivia na correria. Você não vê, quando você lê sobre Elias, que ele parava para tirar um tempo, para orar, para meditar, para se refazer. Não, ele ia fazendo as coisas como ia vindo aparecendo, ele ia fazendo. E aí ele não percebeu o que estava acontecendo com ele. Isso acontece muitas vezes hoje na nossa vida, porque com internet, globalização, tudo é para ontem, e a nossa vida começa a ser muito corrida. Elias, com todo aquele conhecimento que ele tinha de Deus, tudo, ele de repente explodiu e ele foi parar dentro de uma caverna, meus irmãos. Ele pediu a morte, ele achou que a vida dele já não valia mais nada. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente quando você está numa fase boa, que Deus está te abençoando, é aí que você tem que tomar cuidado. Porque Elias estava tendo as melhores experiências com Deus, e nessa hora ele caiu. Nós também, quando nós estamos no deserto, e não tem cristão que não passe no deserto, tá, meu irmão? Se você não passar ainda, se prepara, porque o deserto vem aí. Só que o deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de aprendizagem. Você vai passar no deserto, vai sair do deserto, receber sua bênção e vai ficar mais forte. Mas quando você recebe a sua bênção, aí é que o inimigo vai te atacar. Quando você está no deserto, não. Você está o tempo todo ligado em Deus, porque você está correndo atrás da sua bênção. Mas assim que ela vem, é natural do ser humano, ele dá uma relaxada. Ele fala, bom, agora está tudo bem. Muitas vezes a pessoa até começa a não vir à igreja e dá abertura realmente para o inimigo atacá-lo. Por isso que eu digo, nós temos que tomar exemplo aqui como Elias, nos cuidar muito para que não caiamos. Porque quando você está bem, é a hora que você pode cair, meu irmão. Vigie o dobro. Quando você está na bênção, você tem que vigiar o dobro, você tem que orar o dobro. E eu digo uma coisa sempre, Deus tem uma bênção para cada pessoa aqui. Não existe um cristão que Deus não tenha uma bênção na vida dele. Todos têm uma bênção para receber. E também, Deus tem um ministério para cada um. Deus quer de todo mundo que cada um faça alguma coisa na sua obra. Assim como Ele abençoa, Ele também dá o trabalho para nós. Só que nós não podemos ter a síndrome de Elias. Elias achava que só ele tinha que fazer tudo. E o que ele disse quando Deus falou para ele? O que aconteceu com você, Elias? Eu fiquei só. E qual que é a resposta de Deus para ele? Você não estava só, tinha mais 7.000. Tinha 7.000 profetas que Deus não tinha deixado serem mortos, que poderiam colaborar com ele. Mas ele achava, não, eu sou aqui, eu sou suficiente. Ele tinha síndrome de super-homem. Ninguém é super-homem, meu irmão. Deus quer que você trabalhe aqui na igreja, mas Ele não quer também que você pegue todos os cargos da igreja, porque você está trabalhando para Deus. Deus vai chamar você para um ministério específico. E se alguém quiser colocar mais carga sobre você, você tem que ter a sabedoria de dizer, não, até aqui eu posso, mais que isso não dá para mim. Isso porque Deus, o que a palavra de Deus nos diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Muito bem, irmã. Então, Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. Deus dá muito mais valor para você andar segundo a vontade dEle do que você fazer um monte de coisa aqui na igreja, mas saiu da porta da igreja para fora, você é outra pessoa. E nós temos que tomar cuidado também, porque Elias chegou num ponto que a vida dele perdeu o valor. Eu até entendo bem isso, porque a igreja sabe, não é segredo nenhum. Eu já passei por crise de depressão e realmente a vida da gente fica sem valor. Só que a gente corre atrás e se recupera. Infelizmente, para o Elias não deu tempo, né? Ele passou o ministério dele para Eliseu e foi arrebatado. Por quê? Porque ele não vigiou. Nós podemos tomar, por exemplo, Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, quantas vezes Jesus se retirava para o deserto para orar, para, como a gente costuma dizer, recarregar as suas baterias. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele sabia que a carga era muito pesada para ele. E nós temos que reconhecer isso, porque o que Jesus nos disse? Quem quiser vir após mim,
tome a sua cruz e me siga. Evangelho é cruz, meu irmão. Evangelho não é só a parte boa. Você também vai ter sua cruz para carregar. Agora, cabe a você a cruz ser de aço ou ser de papelão. Você pode ter uma cruz leve, mas você vai ter. Todo crente tem isso. Isso é bíblico. Porque se deixar a gente também só com coisa boa, o que acontece com o ser humano? Ele vai se afastando de Deus. E nós temos que tomar cuidado com religiosidade. É muito diferente você ser um cristão verdadeiro e você ser religioso. O que os fariseus eram? Religiosos. Eles seguiam exatamente a lei de Moisés inteirinha, mas a vida deles não demonstrava nada de bom. Então, às vezes a pessoa está acostumada, eu aprendi desde pequeno que eu tenho que ir à igreja todo domingo, assistir o culto, vir à escola dominical, acabou. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um relacionamento conosco. É isso que Deus está procurando. Cada um tem que ter, porque Deus não é um Deus de longe, meus irmãos. Deus é um Deus de perto. E Ele quer tratar com cada um em particular. E se você tem dúvida do que Deus quer de você, só pedir que Ele vai falar com você. Deus fala com qualquer um de nós. Ele não faz acepção de pessoas. E se você quer a resposta para alguma coisa, está aqui. A Bíblia tem resposta para qualquer coisa. Qualquer dúvida que você tenha, a Bíblia é Deus falando conosco. E você tem que orar, porque quando você ora, você fala com Deus. Você tem que ter as duas coisas na sua vida. Todo cristão tem que ter isso dia a dia. Ele não pode esquecer. Ele tem que conhecer a palavra e ele tem que orar. Assim ele vai conseguir uma intimidade com Deus. E não adianta alguém falar assim, não, mas a Bíblia é muito difícil, eu não vou entender. Não somos nós que entendemos a Bíblia, é o Espírito Santo que nos revela, irmãos. Então, basta você orar e pedir para Deus que Ele vai te ensinar. É lógico que eu não vou dizer para o irmão que nunca leu a Bíblia, começa lendo Apocalipse, irmão. Não dá. Apocalipse eu não entendo até hoje, quase ninguém entende. Mas os outros livros da Bíblia, começa pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, meus irmãos, 80% do Novo Testamento, o que você lê é aquilo ali. Não tem como você não entender o Novo Testamento. Qualquer pessoa entende. Agora, o Antigo dá um pouco mais de trabalho, mas cada vez que você vai lendo a Bíblia, isso é uma prática diária, o Espírito Santo vai falando com você. E você vai aprendendo mais e mais e mais. Eu vou citar mais uns exemplos aqui, como Elias caiu no auge dele. Como o ser humano pode cair no auge. Nós podemos começar, meus irmãos, lá em Gênesis. Adão e Eva, vida perfeita, não tinha dor, não tinha doença, tinha o que comer, nem chovia naquela época, só nem de guarda-chuva, meus irmãos. E o que aconteceu com Adão e Eva? Caiu, e ele quis jogar nas costas da mulher ainda, mas a mulher que o Senhor me deu fez isso. Ele podia muito bem falar não, meus irmãos, ele tinha esse total condições de falar não, ele não falou, a culpa foi dele. Para você ver, quando estava tudo correndo bem, ele caiu. Quer outro exemplo? Sansão. Ó, eu estou citando todo mundo que caiu por mulher aqui, não tem nada a ver, tá? Porque é verdade, porque se você for ver, realmente o ponto fraco do homem é isso, né? Mas assim, Sansão estava indo muito bem, socou fogo na seara dos filisteus, aconteceu, caiu. Um caso mais, assim, mais interessante ainda é o de Davi. Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para ser rei, o que aconteceu? Davi estava tendo tantas vitórias, a vida dele estava tão boa, tão tranquila, que ao invés dele ir para a guerra, ele mandou só o general dele, Abner, se eu não me engano, e ele ficou em casa. O que um rei fica fazendo em casa, dormindo depois do almoço, sendo que está tendo guerra, né? Ele estava querendo arrumar para a cabeça mesmo. Aí, o que aconteceu? Ele foi dar uma olhadinha lá pela varanda, viu a Batseba e caiu. Aí você vai falar assim, mas Davi se arrependeu, Deus perdoou. Perdoou, não existe pecado que Deus não perdoe, meus irmãos. Qualquer pecado, não existe como Deus não perdoar. Só que o que aconteceu com Davi? O primeiro filho que ele teve com Batseba morreu, o outro filho dele estuprou a irmã, e um outro filho dele, Absalão, se voltou contra ele e queria matá-lo para ficar como rei. A vida de Davi, depois que aconteceu isso, foi só sangue. E ele não precisava passar por isso. O reinado dele era para passar tranquilo, colhendo as vitórias, tendo uma vida totalmente abençoada por Deus.
mas ele caiu. Davi caiu feio. Um outro exemplo que a gente pode pegar também, e que a gente vê como o ser humano é tendencioso para o mal. O filho pródigo é outro também que estava na casa do pai dele, tinha tudo, o pai era rico, dava tudo o que ele queria, e o que acontece? Ele rompe com o pai. Ele fala, me dá a minha parte, e o que ele queria fazer com a parte dele? Sair e gastar tudo em farra, certo? E ele tinha tudo ali, uma criação boa e tal. Mas nós temos que tomar cuidado também, meus irmãos, porque muitas vezes você pode estar dentro da igreja e estar caído. O fato de você estar aqui não quer dizer que você é um cristão exemplar. Muitas vezes você pode estar fazendo igual Elias. Você vem aqui, você come, você bebe, você se alimenta da palavra, você recebe a palavra e você sai da calçada para fora e dorme de novo. Então, meus irmãos, tem que tomar cuidado com isso, porque isso daí é o que eu chamo de religiosidade. Ele não tem um relacionamento com Deus, ele vem à igreja por obrigação. Então, quando a gente fala, nossa, mas eu fico imaginando como foi que Elias conseguiu dormir depois de ter conversado com o anjo. Vocês imaginam, meus irmãos, um anjo aparecer para você, trazendo comida e falando para você, toma, bebe, come. O cara, tá bom, comeu, bebeu, voltou a dormir. Não tem condição, você ia ficar aceso. Aí o anjo teve que cutucar ele a segunda vez, falou, Elias, acorda? Ah, tá bom, o que eu faço? Come, bebe e sai andando. Aí o que ele faz? Ele anda 40 dias, meus irmãos, e 40 noites pelo deserto. Mas onde ele vai parar? No último lugar que um cristão deve ir, dentro de uma caverna. Caverna não é lugar de cristão, meu irmão. Caverna é lugar de escuridão, o cristão tem que estar na luz. Caverna é um lugar tenebroso, frio. Ninguém vai querer ficar dentro de uma caverna. E ele estava lá por quê? Porque ele falou, aqui ninguém vai me ver, eu vou morrer sossegado e acabou. Agora vocês imaginam, quando ele estava na caverna, Deus mandou um terremoto. O Elias não se mexeu. Olha a letargia que estava com o Elias. Um terremoto, você dentro de uma caverna, só se você for doido para você ficar na caverna, meu irmão, porque o que vai acontecer com a caverna com o terremoto? Ela vai desmoronar. E ele ficou do mesmo jeitinho, sem se mexer. Deus mandou fogo. Pô, você está dentro de uma caverna, vai fritar você, vai assar igual micro-ondas. Não tem como você ficar dentro de uma caverna pegando fogo, você tem que sair correndo. Vai ser asfixiado. Ele continuou paradinho. Deus mandou um vento forte que chacoalhava tudo. Ele continuou parado. Aí quando ele ouve aquela voz suave de Deus, ele sai, mas ele sai o quê? Sai com o rosto coberto. Ele não tinha coragem nem de enfrentar Deus, de olhar para ele, porque ele estava tão deprimido que ele não conseguia. Aí Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, todos me abandonaram, eu não tenho mais o que fazer, eu só espero a morte, porque só fiquei eu. Aí Deus vai falar para ele, você não está só, meu irmão, tem mais 7.000. E isso na obra do Senhor é a maior verdade que tem. Eu já falei isso no outro culto. Se eu não estivesse aqui, vocês acham que não teria culto? Teria outra pessoa aqui no meu lugar. Eu não sou insubstituível, a Leia não é, certo, irmã? Ninguém é insubstituível. A Leia faz uma falta danada para a gente, não tem como falar que não. Mas assim, insubstituível na igreja não existe ninguém. Nem a pastora, é lógico, ela faz falta, faz, mas é insubstituível? Não. Todo mundo aqui tem o seu lugar, cada um deve ter uma obra na igreja, mas você não tem que fazer 10 obras ao mesmo tempo. Deus quer que você faça uma obra com excelência. Se você quer abraçar todas as obras, é lógico que você não vai conseguir fazer. Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai acontecer o que aconteceu com Elias. Elias teve um esgotamento espiritual. E se você vê a hora que ele tem esse esgotamento, é uma hora que não faz sentido. Ele tinha acabado de matar sozinho 450 profetas de Baal com uma espada. Ele tinha orado, Deus tinha mandado fogo do céu, tinha queimado todo o holocausto. Aí ele recebe a notícia, Jezabel diz que vai mandar matar você, ele sai correndo. Não faz sentido, mas por quê? Porque faltava uma gotinha para ele explodir. Ele já estava até as tampas, ele não estava aguentando mais. Porque ele nunca parava, se recompunha para começar de novo, ele só ia na correria. Aí ele sai correndo e foge. Isso é normal num profeta como Elias? De jeito nenhum. Mas isso tem que servir de exemplo para nós, meus irmãos. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor, nós temos que estar na casa do Senhor, nós temos que ter um compromisso com o Senhor, mas nós não devemos querer abraçar todas as causas ao mesmo tempo.
Porque nós não temos capacidade para isso, meu irmão. Não existe ser humano que é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Mesmo com internet, sei lá, com globalização, você não pode fazer tudo, porque você não tem dom para fazer todas as coisas bem feitas. Você pode ter um tem dom para dar aula, outro tem dom para cantar. Você pode fazer 2, 3 coisas e tal, mas também não pode ser direto, porque você precisa de um tempo para você com Deus, sozinho. Todo mundo precisa disso. Uma hora parar, orar, jejuar. Você tem que ter uma intimidade com Deus. É isso que Deus quer de você. Deus quer ter um relacionamento forte com você. Ele quer olhar para você e falar assim: meu filho, eu quero te abençoar, eu quero estar com você. E você sabe que você tem uma bênção na sua vida. Eu já falei isso aqui outra vez também. Não existe um cristão que não tenha uma bênção para receber de Deus. Também não existe um cristão que não tenha um ministério de Deus para trabalhar na igreja. Mas Deus tem uma bênção para cada um. Às vezes a pessoa nem descobriu ainda qual é a sua bênção. Mas Ele tem uma bênção para você, meu irmão. O problema de Deus é um problema nosso, né? Que Deus dá uma das 3 respostas para você quando você está esperando uma bênção. Sim, não ou espere. Eu acho que a pior resposta que Deus dá é espere. Porque o tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Para Deus não existe um dia, uma semana, um ano, para Ele tudo é pouco, tudo é pequeno, Ele é eterno. Para nós não, o nosso tempo é limitado. Então, quando Deus fala, espere, você não tem como calcular, mas será que vai ser uma semana, um ano? Só para você ter uma base, José esperou 13 anos para ser abençoado. Davi esperou 13 anos também para receber a bênção como rei. E isso para Deus, você falar assim, nossa, demorou 13 anos. Deus fala, foi um piscar de olhos. Então, Deus quer nos abençoar, Deus quer que nós caminhemos com Ele. Ele não quer, é até estranho falar que Ele não quer que nós tenhamos a síndrome de Elias, porque Elias foi um grande profeta, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu acho mais interessante na Bíblia, meus irmãos, que a Bíblia, ela mostra as coisas boas, mas não esconde as ruins, não. Ela mostrou Davi sendo um homem escolhido de Deus, mas mostrou o pecado de Davi. Mostrou Elias fazendo grandes coisas para Deus, mas mostrou que ele caiu, que ele teve um esgotamento, porque ele não vigiou, ele não se cuidou. Então, se você, é que eu digo, resposta para tudo existe na palavra de Deus, porque a Bíblia não esconde nada, ela fala de tudo para você. Se você seguir o que está aqui, a sua vida vai ser uma bênção. Mas se você se desviar desse caminho, meu irmão, a sua vida vai ser tenebrosa. E não interessa o quanto você já trabalhou para Deus, o quanto você já esteve. Não existe depósito, entendeu, no céu. Eu trabalhei 10 anos, está guardado no céu, agora eu posso sair da igreja, eu vou queimar esses 10 anos que eu tenho guardado. Não existe isso. O relacionamento com Deus é dia a dia. E nós estamos vivendo um tempo, a irmã mesmo falou ali, que o negócio está feio, né? Para nós cristãos, é que muitas vezes a pessoa não percebe, mas nós estamos tentando nos sufocar, estão tentando fazer isso com a palavra de Deus. Você não pode mais falar as coisas abertamente. Se você fala exatamente o que está na palavra de Deus, muitas vezes você é criticado. Só que, meus irmãos, nós não podemos abrir mão disso. Não interessa o que aconteça, o nosso compromisso é com Deus, não é com o homem. Se Deus manda que eu fale isso, eu vou falar isso. Se alguém não gostar, paciência. Deus mandou, eu tenho que falar. Nós temos realmente que manter o foco em Deus. Não interessa o mundo como está, não interessa se alguém diz que o que era errado ontem, hoje é certo. Para nós, o que é certo e o que é errado está aqui, ó, palavra de Deus. Fora disso aqui, não interessa o que o mundo diz. Está errado, se a Bíblia diz que está errado, está errado. Eu tenho um amigo meu pastor que ele costuma até dizer, se a Bíblia falasse para mim que o Jonas engoliu a baleia, eu ia pregar que o Jonas engoliu a baleia e ia bater o pé ainda, porque está na Bíblia. Se você duvida que isso aqui é a palavra de Deus, você está no lugar errado, meu irmão. Agora, se você aceita que isso aqui é a palavra de Deus, então siga, e tem que seguir sem duvidar. Eu creio literalmente que Deus inspirou a Bíblia. É lógico, se vai achar algum erro dentro da Bíblia, você pode achar algum erro de escrita, mas o que está na Bíblia é perfeito. Você não consegue provar que não aconteceu alguma coisa que está aqui. Quanto mais o homem tenta provar que o que está na Bíblia está errado, ele acaba chegando à conclusão que está certo. Então, você tem o quê? Para ser um cristão, meus irmãos, orar, vigiar, ler a palavra. Você tem que se cuidar nesse tempo que nós estamos vivendo,
Porque essa história que o mundo não nos oferece nada é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. O mundo oferece um monte de coisa para nós. Tem muita coisa aí no mundo que é boa, só que o quê? O que eles oferecem é passageiro. O que nós estamos buscando aqui é a eternidade. A maior bênção que nós recebemos foi a vida eterna. Deus tem bênçãos para nós aqui na terra? Tem. Não existe uma pessoa que esteja aqui que Deus não tenha uma bênção. Mas a maior bênção que nós temos é a salvação. Isso nós não podemos perder. E ninguém pode tirar de você a não ser você mesmo. A sua bênção, só você pode perder. Se você fizer tudo certinho, ninguém rouba, meu irmão. Então você tem que seguir a palavra de Deus. A vigilância nossa tem que ser muito maior, principalmente quando você está sentindo que você está bem com Deus. É essa hora que o inimigo vai tentar te puxar. É essa hora que ele vai tentar te derrubar. Elias, o que aconteceu com Elias? Ele estava super bem. Aí de repente você vai assim, mais uma notícia derrubou Elias. Não é aquela notícia que derrubou Elias. Foi acumulando as coisas. Então você tem que tomar cuidado com isso. De repente as coisas vão acumulando, uma hora explode. Foi o que aconteceu com ele. Um homem tão abençoado, de repente, você acha que é normal ele acabar de fazer o que ele tinha feito e daqui a pouco sair correndo de medo? Não é normal. Mas é que o mal que consumiu Elias é o pior que existe. Porque o mal, quando vem de fora para dentro, meu irmão, é fácil de você combater. A pessoa se afasta da igreja, por exemplo, você vai lá, você conversa com a pessoa e tal, você pode convencê-la. Esse mal que veio de dentro, que corroeu Elias por dentro, como que você vai fazer para deixar o cara bom de novo? Isso é difícil. Hoje tem muitos recursos, mas na época você vê que era tão sério que isso pôs fim no ministério de Elias. Muitas vezes a gente vê a vida de Elias e não para pensar nisso. Isso que aconteceu com Elias, esse esgotamento espiritual, colocou um ponto final no ministério de um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia. Dali em diante, o que ele fez? Ele ungiu Eliseu e foi arrebatado. Ele era uma pessoa uma intimidade tão grande com Deus, que ele não passou pela morte, meus irmãos. Ele foi arrebatado. Mas ele tinha muito tempo de caminhada com Deus ainda. Ele podia fazer muita coisa. Só que o que Deus fez? Deus recolheu Elias porque viu que ele não tinha condições mais. Humanamente ele estava acabado, ele sucumbiu, ele estava literalmente querendo a morte, e ele nem a morte conseguiu, porque Deus levou ele vivo para o céu. Mas nós podemos cair nessa. O ser humano é vaidoso, meus irmãos, e dentro da igreja nós temos que tomar muito cuidado com vaidade. A gente tem mania de achar que tal cargo é mais legal que o outro, né, irmã? Que tal coisa tem mais valor que o outro. Para Deus, meus irmãos, não existe isso. Para Deus é a mesma coisa. Você dá aula, você canta, você toca. Você está trabalhando na obra de Deus. Deus vê você do mesmo jeito. Hoje eu estou aqui pregando. É legal? É legal. É bacana. E se eu não estiver aqui? Tem um monte de gente para pregar no meu lugar. Tem mais 7.000. Entendeu, meus irmãos? Eu não estou sozinho. Eu sei que tem mais 7.000. Então eu tenho que ter consciência do meu lugar perante Deus. Porque o que está acontecendo muito hoje é que ao invés de Deus ser o nosso Senhor, nós estamos querendo ser Senhor de Deus. E isso é um perigo danado, meus irmãos. Você ora o Pai Nosso, um negócio simples. Todo mundo aqui sabe orar o Pai Nosso, certo? Aí você fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, certo? Aí Deus faz a vontade dele, é diferente da sua. Como é que você fica? Bravo com Deus. Mas você acabou de falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus fez a vontade dele, como é que você não aceita? Então você orou da boca para fora. A oração do Pai Nosso, ela é muito falada automaticamente. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você fala, porque você está assumindo um compromisso. Na verdade, esse é um compromisso seu com Deus. Você não está orando para a igreja, você está orando para Deus. E quando Deus faz realmente a vontade dele e não é a sua, você às vezes fica bravo. Só que você tem que entender o seguinte, você está enxergando aqui na frente, Deus enxerga longe. Se Deus não fez aquilo do jeito que você queria, Ele sabe o que é melhor para você, meu irmão. Deus nunca vai permitir que aconteça uma coisa, Ele não vai te dar alguma coisa que vai te fazer mal lá na frente. Por isso que tem o tempo de Deus, para você se preparar. Vocês acham que José, se logo que ele chegou escravo no Egito, já pulasse para governador, ele ia conseguir fazer o que ele fez? De jeito nenhum. Ele teve que ter um preparo, ele teve que passar por lutas e tudo. E é por isso que eu sempre digo,
todo cristão vai passar no deserto. Deserto foi feito para crente mesmo, meu irmão. E todo cristão vai passar, e se ele for um pouquinho inteligente, ele vai crescer, ele vai aprender, vai sair mais forte, mais preparado, e vai receber a bênção lá depois que ele passar pelo deserto. Agora, tem uns cristãos que se acomodam e acham que deserto é lugar de morada, aí também está errado. Ele acha, não, Deus quer que a minha vida seja assim mesmo, Deus não quer que a sua vida seja ruim. Nós, é lógico, a nossa maior esperança é a vida eterna, meus irmãos. Mas a Bíblia mesmo nos fala, nós vamos começar a viver o reino de Deus aqui na terra. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Então, justiça, paz e alegria já é uma parte do reino de Deus. Isso que a Bíblia fala é aqui. Na vida eterna é lógico que vai ter isso, lá é perfeito, mas o cristão tem direito de desfrutar disso aqui já na terra. Isso é uma promessa de Deus. E eu nunca vi dizer que Deus deixou de cumprir uma promessa dele, meus irmãos. Pode cair o céu, o mundo, Deus não deixa de cumprir a sua palavra. O que Deus prometeu, no tempo dele, na hora dele, ele vai cumprir na sua vida. Se ele tem uma bênção para você, meu irmão, espere, não esmoreça, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. E você vai passar no deserto antes? Vai, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus vai te preparar para receber a bênção. Deus vai, quando ele entregar a bênção, ele tem certeza que você não vai jogar essa bênção fora. Porque se ele te der, na hora que você pede, tudo que você pede, como tem algumas igrejas que pregam isso, a pessoa não dá valor. Quem é mãe aqui até sabe disso, eu falo isso porque eu tenho um exemplo do meu pai. Meu pai nunca dava as coisas que eu pedia na hora, ele fazia esperar. Por que ele fazia esperar? Porque na hora que ele me dava, eu dava valor naquilo. Se tudo que pede você vai dando, a Leia não tem mais criança, né, Leia? Mas tem filho. Não é assim, Leia, que funciona? Se você for só dando as coisas para a criança toda hora, você estraga a criança. Você tem que fazer ela dar valor naquilo. E esperar é uma coisa que vai fazer você valorizar. E Deus é muito sábio, meus irmãos. Por isso que ele faz com que a gente espere. E às vezes o esperar de Deus dói, viu? Eu acho que todo mundo aqui já chegou no momento de falar para Deus, Senhor, não aguento mais. Senhor, está difícil. Eu cheguei no meu limite. Aí você vai na palavra, né? Porque a palavra é Deus falando conosco. Daí está lá, não existe provação que não seja humana. Assim como Deus dá a provação, Ele dá o livramento. Deus não dá a aprovação maior do que você aguenta. Aí você leu a Bíblia, falou isso, você vai falar o quê? Não, mas isso aqui na Bíblia eu acho que está errado. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se Deus deixou você chegar naquele ponto, meu irmão, porque você aguenta, não adianta falar que não aguenta, que você aguenta. Mas você chegar e falar isso para Deus é honestidade, e Deus quer essa honestidade. Não tem problema nenhum em você ajoelhar para orar e falar, Senhor, está difícil. Essa situação realmente está pesada para mim. Eu preciso que o Senhor me dê um alento, e Deus vai te dar. Deus quer tratar, Deus é pai, e Ele quer tratar de você com todo o amor e carinho que um pai trata um filho. Só que muitas vezes, o erro nunca vai estar em Deus, o erro é lógico que sempre vai estar na gente, mas muitas vezes nós não enxergamos o erro. Às vezes você está numa caminhada com Deus, e você acha que você está caminhando certo, que você está fazendo as coisas certas, e você não está. De repente você precisa fazer o que Elias não fez. Você tem que parar e refletir. Orar, buscar a direção do Senhor e Ele vai te orientar. Elias não fazia isso. O que aconteceu com Elias? Chegou uma hora, ele não suportou. A carga era muito pesada para ele. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Você não é super-homem, meu irmão. Super-homem não existe. Então, você tem que ter consciência. Primeiro, o ser humano falha. Não existe um ser humano que não falha e não erra. A Bíblia nos diz que não existe um justo sequer. Certo? Então, por mais que a pessoa ande segundo a vontade de Deus, ele peca. Por isso que nós fazemos oração de perdão de pecado todo domingo e a gente faz em casa. Acho que todo mundo, quando vai orar, pede perdão dos pecados para Deus. Porque não existe um ser humano que não peque. Se você não peca, meu irmão, segura aí que você vai ser arrebatado agora. Você não vai ficar no banco da igreja. Deus vai levar você para o céu em vida. O ser humano, ele erra. E ele não está preparado para fazer tudo o que ele põe na cabeça que está. O cérebro nosso, ele consegue fazer um monte de coisa, mas o seu corpo muitas vezes não responde. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é isso. A experiência que Elias passou é um alerta para nós.
Não devemos querer abraçar todas as coisas para nós, porque achamos que nós estamos trabalhando para Deus. Então, Deus vai nos dar condições, porque não é isso que Deus quer. Nós acabamos de falar aqui que a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer a sua obediência. Então, o melhor presente que você dá para Deus, meu irmão, obedeça. Coloque-se na posição de servo. E Deus, realmente, Ele vai te chamar para a obra. Não tem ninguém aqui que não tenha uma obra para fazer, um trabalho para fazer na obra de Deus. Todo mundo tem. Não adianta você falar assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe, Deus tem alguma coisa para você. Eu costumo dizer também que às vezes você olha, tem um irmãozinho quietinho no fundo da igreja lá, você fala, nossa, mas eu acho que ele não faz nada. E aquele irmão, 2, 3 horas da manhã, ele está de joelho orando pela igreja, e a igreja está sendo abençoada através da vida dele. Só que ele faz aquilo lá e não fica falando para todo mundo. Mas ele tem uma obra maravilhosa. Ele ora pela igreja. Porque nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai dar aula, nem todo mundo vai cantar. Eu canto mal, já cantei até no coral quando a Léa era regente. No coral dava para enrolar, mas se eu for cantar solo aqui, eu vou passar vergonha, meus irmãos. Eu não tenho dom para cantar, entendeu? Eu dou aula, posso também não ser o melhor professor, mas como dando aula dá para ir, né, Léa? Eu estou aqui pregando. Eu não vou pregar igual a pastora tem o dom da palavra, realmente a pregação da pastora é maravilhosa, mas eu posso me esforçar a vir aqui fazer isso, mas eu não posso achar que eu tenho que fazer isso todas as vezes. Hoje eu estou pregando uma vez, eu não vou pregar aqui domingo que vem, certo? A pastora vai estar aqui, a pastora precisa de um tempo para ela. Por que a pastora está descansando hoje? Porque agora chegou, eu não sei se veio do bispo, que quando tiver 5 domingos... Então, quando tiver 5 domingos no mês, o 5º domingo a pastora folga. Eu acho que está certo. A pastora também precisa receber, né? Ela tem que ver alguém pregar também, é bom para ela. Ela só pregando, Quer dizer, nós viemos, todo domingo estamos aqui nos alimentando. E ela vai se alimentar quando? Né, meus irmãos? Então ela também precisa. A pastora também tem suas limitações, ela precisa de férias. Inclusive, eu falei aqui num culto de jovens, eu vou até repetir. Eu acho que os professores também, a Léia deu aula, não vou nem falar quantos anos, né, Léia? Mas os professores também precisam de um tempo, sabe? O professor tem que ter férias na escola dominical também. Porque o que acontece? Ele vai se recarregar, ele vai buscar mais, ele vai vir melhor para continuar dando aula. Porque o que acontece, às vezes, é que a pessoa fica 10 anos dando aula sem ter um dia de folga, né, Léia? É isso que Deus quer? Não, Deus está feliz que você está dando aula, lógico que Deus está feliz, mas Deus quer que você se mate? De jeito nenhum, meu irmão. Deus quer que você tenha uma vida, quando Deus fala que você vai ter vida e vida de abundância, Ele não está falando que você vai ser rico, não. Mas Ele está falando que você vai viver o reino de Deus aqui na terra, justiça, paz e alegria. Se você está sobrecarregado, você está em paz? Não está. Agora adianta você estar na casa de Deus. Não, mas eu estou na casa de Deus, estou trabalhando para Deus, mas você não está em paz. O principal aqui é que você esteja na casa de Deus, mas você tenha paz no coração. Agora, se você faz 200 coisas e está em paz consigo mesmo, acha que está tudo de boa, beleza. Mas não faça isso porque você acha que tem obrigação. Deus não quer assim, meu irmão. Deus quer que você faça por amor, certo? Você reconhece a soberania de Deus na sua vida, então você se dispõe a trabalhar na obra de Deus. E Deus se alegra com isso. E eu costumo dizer também que Deus se alegra muito quando Ele pode nos abençoar. Eu costumo pensar desse jeito. Gabriel é um anjo correio, né? Quem não tem conhecimento disso, é só ler Daniel lá, os 21 dias aí que vocês vão ver. Deus chama o Gabriel e fala, Gabriel, pega a minha bênção e leva para Thaís. Eu costumo dizer assim, que Deus abre um sorriso no céu, quando Ele fala assim, eu pude mandar a bênção para aquela pessoa, porque ela está preparada. Entendeu, meu irmão? Porque bênção Ele tem para todos nós. Eu costumo dizer que Deus tem um estoque gigantesco de bênção no céu, esperando você estar preparado para Ele mandar. Mas enquanto você não estiver preparado, Ele não vai mandar. Mas a hora que você tiver, eu te garanto, meu irmão, em nome de Jesus, você vai receber a sua bênção. Por isso, meu irmão, a escolha que você fez, se você está aqui porque você fez uma escolha para Jesus, eu vou dizer para você, você fez a melhor escolha da sua vida. Porque Jesus não é o caminho, Ele é o único caminho. A hora que você escolheu andar com Jesus, você foi muito inteligente, meu irmão.
Você fez a melhor escolha que você poderia fazer na sua vida. E pode ter certeza, se estiver difícil com você aqui com Jesus, você nem imagine sem Jesus como vai piorar, meu irmão. Realmente, andar com Jesus é a melhor coisa que nós fazemos. E nós temos a certeza que quando nós estamos com Ele, nós seremos vitoriosos. A Bíblia fala que nós somos mais que vitoriosos. Só que passamos por luta. Mas você pode perder uma luta, meu irmão. Mas a guerra jamais. Deus não perde uma guerra. Agora, você vai perder lutas? Vai. Por quê? Para você aprender, para você se fortalecer, para você se tornar uma pessoa melhor. Porque o fato de você estar dentro da igreja não quer dizer que você está uma pessoa perfeita, 100%. Aliás, nós nunca vamos ficar assim, né? Mas as lutas servem para nos ensinar, para nos deixar mais forte. Você apanha, você fica mais calejado, não é isso? Apanha no sentido figurado, né? Então, Deus vai fazer você passar por luta. É o que eu sempre digo. Deserto faz parte da vida do cristão. Então, meu irmão, quando você estiver no deserto, você não lamente. Você continue firme, você ore, você jejue, porque você vai sair desse deserto e vai receber a bênção. Agora, quando você sair do deserto e receber a bênção, aí você vigia dobrado, porque é aí que o inimigo vai entrar e tentar te derrubar. Então, a hora que você for abençoado, meu irmão, não relaxe. Ore dobrado, jejue, busque ao Senhor, não se desvie do caminho. Se fala, agora a vida está boa, vou me afastar, aí você cai. E, meus irmãos, depois, cada tombo que você leva para você se levantar dá um trabalho danado. É melhor não cair. É lógico que você tem chance de se levantar, mas se você tem na sua consciência como não cair, não caia, meu irmão. Continue firme. E outra, Jesus está voltando. Se você falasse isso há 30, 40 anos atrás, podia ser que alguém até risse de você. Mas hoje, pelos acontecimentos, nós sabemos que está muito breve a volta de Jesus. E aí você fala assim, não, eu vou deixar um pouquinho só a igreja, vou sair, vou tal, e depois eu volto. E se não der tempo, meu irmão? Nós podemos até não terminar esse culto. Pode ser que Jesus volte daqui um segundo. Né? E que está breve, está. É só você ler a Bíblia, você vai ver que os acontecimentos mostram isso. Que a vinda de Jesus está muito, mas muito próxima, meus irmãos. Porque se ele não voltar logo, vai chegar uma hora que vai ser difícil para nós aqui, né? Para a gente viver. O cristão aqui nesse mundo, do jeito que está indo, vão começar a espremer a gente. Mas não se preocupe, porque Jesus vai nos livrar de todo o mal. Se você andar segundo a palavra dele, meu irmão, você tem garantia. A sua vida está na mão de Deus. O homem pode ter muito poder, mas perto do poder de Deus ele é nada, ele é insignificante. Deposite a sua confiança em Deus. Não confie no ser humano. Nenhum ser humano, nem aquele que está próximo de você. Confie em Deus. Primeiramente, coloque a sua vida na mão do Senhor, caminhe com Ele, e você vai receber uma grande vitória na sua vida. Porque Deus quer transformar a sua vida, meu irmão. Se ela estiver boa, Ele quer deixar melhor ainda. Se ela não estiver boa, vai ficar. Mas Deus vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Se você andar com o Senhor, a sua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Eu gostaria de orar agora com os irmãos, para nós encerrarmos aqui, que eu acho que a hora já está meio avançada, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, te glorifico, Senhor, por este momento aqui na tua presença, Pai. Eu espero, Senhor, que tu possas ter me usado como um canal de bênção para este povo, Senhor. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade maravilhosa que me destes, Pai. Sei que não sou merecedor, mas sei que o Senhor, como meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, o Senhor me colocou aqui, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa esta casa, Senhor, casa chamada casa de oração, Pai. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre cada pessoa aqui, Pai. Conduza o Senhor em paz para casa agora, Pai querido. Não permita que o inimigo, Senhor, nos desvie dos Teus caminhos, Pai. Que nós jamais, Senhor, viemos a perder o foco, Pai. Que nós possamos ter sempre a visão focada em Jesus Cristo, que é o nosso único Salvador, Pai.
Obrigado, Senhor Deus, porque destes o teu filho amado, o teu único filho, Senhor, para morrer por nós, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, pela nossa salvação, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela essa oportunidade mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Deus querido, meu Paizinho, em nome de Jesus. Amém, Senhor.